Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema de hoje é misericórdia, uma virtude necessária. Hoje nós vamos falar da bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Então, nós vamos estudar o livro de 2 Samuel a partir do capítulo 9. Mas antes, vamos começar? Bom, nós vamos fazer essa leitura bíblica e nós vamos explanando cada versículo para entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele respondeu: Eis-me aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Então a gente percebe aqui essa situação, né? A gente percebe primeiro a bondade de Davi. A gente percebe aqui essa lembrança que Davi teve. Perceba que Davi não quis deixar para lá, porque ele tinha uma amizade com Jonatas, que era filho de Saul, só que Jonatas já havia morrido. E Davi poderia querer deixar para lá, poderia falar assim: ah, eu não vou não, não vou falar nada para eles não, já chega, Jonathan já morreu, eu era amigo dele, mas né, acabou por aí. Não, ele lembra daquela aliança, ele fala que, ele ainda pergunta: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? E perceba que Saul era um homem que queria matar Davi. Saul era um rei que tinha sido rejeitado por Deus, foi o primeiro rei de Israel, e ele foi rejeitado por Deus porque ele não era um rei fiel, temente ao Senhor. Ele não queria realmente obedecer a Deus, ele queria ali fazer a vontade dele, ele queria ali fazer como o povo queria, então ele foi rejeitado por Deus. Mas Davi, ele lembra daquela promessa, né? Ele lembra daquela amizade, daquela aliança que ele tinha estabelecido com Jonatas, que era filho de Saul. Precisamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança, lembrar dos nossos votos, lembrar daquilo que o Senhor fez na nossa vida e lembrar daquelas pessoas que nos ajudaram, lembrar daquelas pessoas que quiseram também nos ver bem, pessoas que nos ajudaram durante a jornada, pessoas que nos surpreenderam ali de forma boa, de forma benigna, pessoas que muitas vezes Deus nos coloca no nosso caminho, mas Ele quer que a gente honre também aquilo. Então nós podemos perceber aqui essa bondade que Davi teve, né? Essa lembrança, esse memorial que ele teve, porque ele queria honrar aquela amizade, aquela aliança que ele tinha estabelecido com Jonatas. E aí a gente percebe também aquela fidelidade, porque Davi, como eu falei, ele poderia ter falado: ah não, Jonatas já morreu, eu tinha uma aliança com ele, né, com a sua descendência, mas eu nem sei onde a descendência dele foi parar, eu nem sei aonde eles estão. Ah, tudo bem, eu tô aqui sendo rei de Israel, vou continuar aqui no meu palácio, vou continuar aqui tendo minha vida, não vou lembrar de ninguém não. Não, Davi agiu justamente ao contrário. Davi, ele foi fiel à promessa que ele havia feito para com Jonatas. Deus quer que sejamos fiéis para com ele e para com todas as pessoas também que ele colocou na nossa vida, no nosso caminho. Nós percebemos aqui, se a gente for um pouquinho mais para trás na história, Davi e Jonatas, eles tinham uma amizade, eles eram muito amigos. Mas a gente percebe também que nas nossas vidas o Senhor nos coloca pessoas para nos ajudar.
mas nós precisamos honrar isso, tanto honrar ao Senhor, tanto honrar as pessoas que Ele coloca para nos ajudar. Então, nós precisamos ser pessoas fiéis a Deus, pessoas que não vão se contaminar ali com a ingratidão, pessoas que não vão ser murmuradoras, mas vão honrar aquilo e as pessoas que o Senhor nos confiou. Nós temos essa bondade, né? A bondade é uma virtude do Espírito Santo derramada sobre as nossas vidas. Precisamos exercer a bondade sobre a vida de outras pessoas, assim como Deus exerce a sua bondade para conosco. Então, Davi, ele foi benigno aqui. Ele realmente tinha o desejo de honrar aquela geração, honrar ali aquela descendência do amigo dele, né, que havia falecido. Mas nós precisamos também ter essa bondade para com as outras pessoas. É difícil porque muitas vezes a gente não sente, né, desde o começo, ai, que vontade de fazer o bem, ai, que desejo, mas é necessário, né? O Senhor é bom e isso faz parte do caráter dele. Então ele quer também que seus filhos sejam bons, que seus filhos sigam o seu exemplo. Nós precisamos ser assim como nosso Pai Celestial é. Ser bons, ter essa essência da bondade. Que nós venhamos deixar para trás, sabe? Tudo aquilo que nos causa amargura, perdoar pessoas, perdoar tudo aquilo que nos foi feito de ruim. Sermos pessoas bondosas, pessoas que são misericordiosas. Nós podemos perceber aqui também esse conhecimento. Davi, ele vai atrás para saber quem ele podia honrar, e a gente percebe isso nos próximos versículos, que dizem assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então perceba aqui que o Davi, ele falou, né, a bondade de Deus para com ele. Será que não existe ainda alguém para mim exercer a bondade de Deus para com ele? Ou seja, ele reconhecer que aquela bondade não era apenas dele, era algo de Deus. Nós não somos bons porque está apenas no nosso caráter, porque nós somos muito benignos para com o próximo. Não, mas é porque o Senhor colocou isso no nosso coração, porque o Senhor é bom. Então, assim como Ele é, nós precisamos ser também. Nós precisamos ser bons, nós precisamos ser pessoas cada vez mais de Deus, pessoas que vão colocar essa bondade exteriorizada na vida de outros. Então, Davi aqui, ele coloca, né, esse conhecimento. Davi buscou saber se haveria alguém da casa de Saul ainda vivo para exercer de bondade para com ele. Precisamos ser misericordiosos e buscar o conhecimento necessário e não sermos cegos espirituais. Davi, ele não quis continuar na cegueira. Sabe aquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver? Então, ele realmente buscou ver quem precisava dele, ele buscou ver aquela pessoa ali que estava sendo esquecida. Aquele homem que ia passar muitas vezes na história, assim, ó, desapercebido. Mas Davi fez questão de saber quem ele era, Davi fez questão de ajudar. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é um remanescente, um herdeiro. Davi não ficou com raiva, porque ele podia ter pensado, nossa, é um filho de Jonatas, ele poderia ser rei em meu lugar. Não, ele não pensou nisso, ele não teve inveja, ele não teve aquela vontade de destruir. Muito pelo contrário, teve vontade de ajudar. Davi usou de misericórdia, mesmo sabendo que aquele herdeiro poderia querer derrubar o seu reino. Ele poderia ter pensado, nossa, mas se eu trouxer esse homem, esse moço ainda aleijado, ele vai ficar com raiva de mim, porque, né, o pai dele era para ser rei e depois do pai dele era para ele ser também. Mas ele não teve esse tipo de pensamento. Ele sabia ali respeitar e ele teve uma compaixão para aquele moço. Então nós podemos também perceber aqui que sempre vai haver um remanescente. Sempre vai haver alguém que também busca Deus. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos aqui somente a gente que busca Deus, somente a gente que ama Deus. Há mais pessoas que amam, há mais pessoas que buscam. E o Senhor vai colocar essas pessoas na nossa vida também. Mas nós precisamos querer ter essa generosidade, querer exercer aquilo que vem do Senhor dentro de nós. Nós precisamos ter essa essência boa, essa essência que testifica do Senhor. Então, outra coisa que nós podemos perceber é essa dificuldade. Essa dificuldade porque aquele homem também estava em outra cidade, né? Aquele homem não estava ali em Jerusalém junto com Davi. E nós percebemos também que aquele homem, que ele era para ser um herdeiro, ele era aleijado de ambos os pés.
Aquele homem não era um homem assim 100% são na saúde dele, né? Ele era um homem que possuía ali uma deficiência. Aquele herdeiro era aleijado de ambos os pés, ou seja, ele tinha uma dificuldade sobre a sua vida. As nossas deficiências e debilidades não são empecilho para Deus. Devemos ajudar as pessoas, mesmo aquelas que têm alguma debilidade. Então o Senhor quer que a gente seja bom para com todas as pessoas, né? Para com ambos. Mesmo porque tem aquele versículo, né? Se a gente sabe ali que tem ali o poder na nossa mão de fazer o bem e a gente não faz, a gente já comete o pecado. Então, existe muito essa questão, mesmo ali tendo essa dificuldade, Davi poderia falar, ele foi um amaldiçoado por Deus, olha o que aconteceu com ele, isso tudo é para que se confirme o reino na minha mão, esse homem, né, para que ele vai me servir aqui? Ele é aleijado, ele não vai conseguir ser meu servo, ele não vai conseguir me ajudar em nada, mas não, ele queria ajudar, ele queria honrar a memória de Jonatas. Então, ele foi ali querer ajudar aquele homem, querer honrar aquele homem. Então, nós percebemos aqui que as nossas dificuldades não são um empecilho para Deus, assim como as dificuldades dos outros também não podem ser um empecilho para nós, né? Para nós ajudarmos. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é usando de misericórdia. Davi usou de misericórdia para com Jonatas, honrando a memória dele ali no seu filho, né, no Mefibosete. E a gente vê isso no versículo 4, quando diz assim: E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Davi teve essa vontade de ajudar, ele teve essa curiosidade e ele buscou saber onde estava aquele menino. E ele foi ajudar, né? Ele queria ali que trouxesse aquele menino para ele honrar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então a gente percebe aqui que nem casa própria aquele homem tinha. Aquele homem morava ali na casa de outra pessoa, morava na casa de Maquir, e ele estava ali naquela situação. Mas Jonatas era um grande amigo de Davi e havia exercido misericórdia sobre ele quando Davi muitas vezes precisava fugir, precisava escapar, mas Jonatas ajudava, Jonatas honrava ali a amizade para com Davi enquanto estava vivo e Davi queria honrar isso também. Precisamos exercer misericórdia sobre a vida das outras pessoas, devemos agir com amor e benevolência de Deus sobre a vida das outras pessoas. Então, outra coisa que nós podemos perceber também aqui é a humildade. A humildade é uma coisa muito importante, né? Davi, ele não era um rei soberbo, ele sabia aquilo que ele já tinha passado e ele sabia as experiências que ele tinha tido, ele sabia o que era ser desprezado, ele sabia ali o que era ser rejeitado e pela própria família. Então, Davi, ele queria honrar, ele não queria que mais pessoas passassem por isso. Não foi aquela coisa assim, eu passei, eu quero que vocês passem também. Não, porque muita gente tem isso, ele passa por uma situação ruim, e aí quando a vida muda e ele vai para uma posição melhor, ele quer fazer que as pessoas passem a mesma coisa, ele não quer livrar ninguém. Davi, ele podia ter falado assim, imagina, eu não vou honrar esse moço nada, esse moço tá aqui, ele nem é meu parente, esse moço não é nada meu, ele ainda pode querer roubar meu reino. Não, ele teve essa humildade. Mefibosete, ele também era humilde. A gente vê a situação dele, aquele homem, ele era coxo de ambos os pés. E a gente vê até a forma que ele se apresenta para Davi, quando o versículo 6 diz assim: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então a gente percebe aqui que Mefibosete era humilde e ele se reconhecia como servo de Davi. Ele não queria roubar o trono de Davi. Ele não queria ali, olha, eu tô aqui, então eu vou ficar no seu encalço, eu vou ver as partes mais fracas do seu reino, porque eu quero tomar posse disso tudo e que tudo isso venha a ser meu. Não, precisamos ser humildes tanto para com as pessoas, mas principalmente para com Deus. Não podemos ser soberbos e acharmos que somos melhores do que os outros. Nós não podemos deixar esse sentimento que nasceu no coração de Satanás, de Lúcifer, nascer no nosso também. Esse sentimento para achar que a gente é melhor. E muitas vezes, Davi, ele poderia ter pensado, tá vendo? Olha a situação desse menino, eu sou muito melhor que ele, ainda bem que eu que fui escolhido para ser rei, não ele. Mas não, Davi, ele quis honrar aquilo, ele quis honrar aquele moço. Então, nós percebemos aqui a humildade dos dois. Tanto a humildade da parte de Jonatas, tanto a humildade da parte de Davi. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é a restituição, e isso fica muito claro quando o versículo 7 diz assim: Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Perceba aqui que o Davi ele foi restituir
aquilo que era de Jonatas. Então, olha a humildade no coração daquele homem, olha a benevolência. Não era a obrigação de Davi ter feito aquilo, ter restituído tudo aquilo que era do outro rei na vida daquele homem. Pelo contrário, ele poderia ter olhado com rivalidade para Mefibosete. Devemos restituir ou ajudar a restituir aquilo que foi roubado de outras pessoas. E não é só monetário. A gente vê isso até na lei de Moisés falava que era para as pessoas, né, os governantes, os líderes, ajudarem as outras pessoas e até a própria população de Israel. Eles não poderiam olhar ali para o estrangeiro com vontade de prejudicar, querer roubar aquilo que era do estrangeiro, querer ali defraudar aquela pessoa, porque eles já tinham sido estrangeiros no Egito, eles já haviam passado por isso, eles já tinham passado ali por um cenário de escravidão. Então não era para eles quererem praticar, fazer aquilo que eles tiveram ali na vida deles como uma prática usual na vida do outro. Então aqui nós percebemos a restituição, o desejo e a prática ali daquela bondade exercida na vida de Mefibosete, aquela misericórdia que Davi teve. Outra coisa que nós podemos perceber é essa comunhão, essa proximidade. Davi ele queria ter amizade também com Mefibosete. Ele não só honrou, não só devolveu aquilo que era de Saul para aquele homem, né? Mas ele também queria ter comunhão, assim como ele tinha com Jonatas. E isso fica muito claro quando o versículo diz assim: Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então a gente percebe aqui também que ele buscava comunhão, né? Ele queria ter comunhão com aquele moço. Então, não bastava apenas Davi chamá-lo por algum momento e até restituir a Mefibosete aquilo que era de Saul, mas ele também queria ter comunhão com aquele homem chamado Mefibosete. Precisamos ter comunhão com Deus e também com as pessoas que Ele colocou no nosso caminho. Então não é só um interesse, não é assim, você me ajuda e eu te ajudo. Não, Davi ele queria ter aquela comunhão, ter aquela amizade, assim como ele tinha com Jonatas. Então, que nós tenhamos ter a comunhão com Deus, essa comunhão na vertical, estreitada com o Senhor, e a comunhão para aqueles que estão do nosso lado, pessoas de Deus que o Senhor coloca nas nossas vidas. Outra coisa que nós podemos perceber é a honra, que está no versículo 9, onde diz assim: Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo quanto pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Então ele devolve, ele honra a vida daquele moço, por amor a Jonatas, que era o seu amigo. Davi também restituiu a honra de Mefibosete. Precisamos honrar as pessoas e principalmente honrar a Deus acima de todas as coisas, até acima de nós mesmos. Então, custe o que custar, nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos querer ter essa comunhão, querer estar mais perto do Senhor. Nós precisamos viver mesmo essa entrega ao Senhor, viver mesmo para Deus. Ter essa honra nos nossos corações e na vida do próximo, né? Honrar as outras pessoas, porque o Senhor fala também, eu honro os que me honram. Então ele está falando que ele vai honrar aqueles que honram e que obedecem a ele. Outra coisa que nós podemos perceber é essa autoridade. A autoridade de Mefibosete foi restituída por Davi. E ainda Davi deu servos a Mefibosete, pessoas que iam servir Mefibosete em sua casa. A autoridade de Deus é algo real e extraordinário. Precisamos crer, saber e honrar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Também precisamos honrar a autoridade das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Então perceba que a autoridade é uma coisa que Deus tem sobre nós e que Ele coloca também pessoas para estar acima de nós. Então que nós precisamos, é o nosso papel também obedecermos essas autoridades, principalmente a de Deus, né? Ter essa autoridade suprema de Deus acima de tudo e honrar aquelas pessoas que Deus coloca como nossos superiores.
Outra coisa que nós podemos perceber aqui é essa adoção, esse carinho, esse cuidado, né, que Davi tinha ali por Mefibosete. Davi também adotou Mefibosete e o tratou como seu filho. Aqui um desses versículos fala que Mefibosete ele comia à mesa do rei como um dos filhos do rei. Davi ele queria honrar, ele tinha aquele carinho por aquele moço. E ele tratou como um dos seus próprios filhos. Deus também nos adota como seus filhos amados, porque antes nós não éramos filhos de Deus. Mas depois do sacrifício de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus por adoção. Então, por intermédio do sacrifício de Cristo, isso é aquilo que nos une a Deus. Isso é aquilo que nos torna filhos de Deus. Porque a Bíblia mesmo fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que recebem Jesus no seu coração, todos aqueles que andam ali na prática da palavra são os filhos de Deus. Nós percebemos aqui essa descendência, esse fruto, assim como nós fomos feitos filhos de Abraão pelo sacrifício de Cristo e filhos de Deus principalmente, Mefibosete, ele tinha um filho chamado Mica, ou seja, a sua história não iria terminar ali, assim como a nossa história não terminou no mundo, não terminou ali na fornalha de ferro que é o Egito, né, que simboliza o mundo pra gente, a nossa história não terminou ali, a nossa história continua. Por quê? Porque Cristo teve misericórdia e nos amou. E ele nos restituiu uma nova história, uma nova vida, algo diferente daquilo que a gente vivia. Ele nos restituiu. A descendência e a família são uma bênção de Deus, criados para a sua honra. Então, tudo aquilo que a gente recebe de Deus, seja família, seja dinheiro, seja bens, tudo é para que sirva como glória a Deus. Então, nós percebemos aqui essa honra, né? Que Deus quer que a gente honre a Ele com tudo aquilo que Ele nos dá, né? Ele quer que a gente ofereça um sacrifício vivo a Ele. Nós podemos ver também essa continuidade, esse rotineiramente, quando o versículo 13 diz assim: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então a gente percebe aqui que Mefibosete habitava em Jerusalém, já que ele sempre se assentava à mesa do rei, sempre tinha comunhão com o rei. Devemos rotineiramente continuamente habitar na presença de Deus, ter comunhão com Deus e não apenas sermos filhos interesseiros que estão apenas querendo aquilo que Deus nos dá. Porque ele podia ter pensado isso também, o Mefibosete. Já que Davi tá me dando tudo isso, eu fico aqui, pra mim tá bom, eu fico desfrutando aqui, mas deixa o Davi lá e eu fico aqui. Não. Os dois tiveram esse interesse ali, esse interesse do bem, tá? Não tô falando desse interesse no sentido de ganância. Os dois quiseram se aproximar um do outro, ter uma amizade. Então, que nós venhamos ser assim também, ter essa amizade com Deus, essa cumplicidade para com Deus, essa liberdade na presença de Deus. Que nós venhamos estar todos os dias orando, lendo a Bíblia, estando em comunhão com Deus. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que a misericórdia possa ser exercida para com os outros, né, nas nossas vidas, porque Deus exerceu ela para conosco. Então, que a gente possa exercer isso para com o próximo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!